A gente gosta muito de dividir o setor, além da, óbvio, a gente faz a divisão de construtoras e shoppings, não? Acho que essa é a divisão principal, mas quando a gente olha para construtoras, a gente gosta de dividir em duas partes, né? Os baixa renda e as companhias de alta renda. Hoje, como eu falei, acho que até agora há pouco, né? O cenário para baixa renda é muito positivo, né? É um cenário que ele é talvez até um pouco independente do cenário de taxa de juros, né? Porque a gente vê um programa que ele é beneficiado pelo crédito do FGTS. Isso faz com que seja um cenário de demanda bastante forte para as operadoras do Minha Casa Minha Vida. Óbvio que eu acho que a análise micro aqui importa, né? A gente tem companhias que hoje operam muito bem, que têm níveis de rentabilidade muito altos, que acho que são basicamente as preferências que a gente tem aqui no setor, cura e direcional, mas há outras empresas que a gente olha que tiveram efeitos um pouco mais fortes da inflação que a gente viu em 2021, que ainda carregam um pouco desses efeitos, e do ponto de vista de crédito, são empresas que talvez um pouco mais complexas, né? Mas eu acho que é um cenário que é muito positivo no outlook geral, mas ele é misto quando a gente fala das empresas. Agora, para as incorporadoras de média e alta renda, eu acho que o cenário é um pouco diferente, né? Eu acho que esse cenário, essas empresas, elas são bem mais dependentes do cenário de taxa de juros, né? E até assim, o final de 2024 ali, a gente viu que essas empresas operaram muito bem. Hoje a gente vê um cenário eu acho que justamente esse incentivo ao consumo e basicamente esse cenário de renda das famílias, eu acho que bastante positivo, fez com que a decisão de compra de imóvel fosse melhor em 2024. Então a gente viu performances de venda muito fortes, e alguns operadores até em marcas históricas ali de venda, como foi a Cyrela, que é o que a gente também mais gosta no setor. O ponto é que esse cenário tem que ser levado um pouco de cautela, né? Porque a gente já teve no começo do ano alguns potenciais, alguns aumentos de taxa de juros, e que isso, em algum momento, a gente acredita que pode afetar a demanda por imóveis, né? E isso aí eu acho que é um cenário que afeta um pouco o setor. Nesse ponto, a gente prefere explorar as empresas que têm um pouco mais de exposição à altíssima renda, que eu acho que é mais protegido a essas características de taxa de juros e desaceleração econômica, e as operadoras que também têm algum pezinho ali, alguma exposição ao baixa renda, que ele é um pouco mais estabilizado. Então, acho que é um pouco esse cenário para as construtoras. Para os shoppings, eu acho que esse cenário de consumo ajudou muito o crescimento de vendas em 2024. Então, a gente viu que basicamente o cenário de custo de ocupação, né, quanto que o lojista paga efetivamente para ocupar o espaço, ele diluiu muito, porque a gente teve vendas altas e um aluguel que não cresceu tanto com a inflação. Agora, o cenário é um pouco diferente para 2025. A gente vê um aluguel crescendo com inflação, porque o IGPM voltou a acelerar a partir do mês de 2024, com vendas que a gente ainda não sabe qual vai ser o efeito delas. A gente espera que tenha pelo menos um decréscimo ou alguma diminuição de ritmo de crescimento a partir do segundo semestre, o que pode pressionar um pouco o custo de ocupação. O que a gente gosta de olhar aqui? As companhias que têm mais qualidade de portfólio, as que são mais expostas talvez ao público de alta renda, que é menos exposto essa desaceleração econômica. Então, nesse momento, a gente gosta hoje de Multiplan e Iguatemi, que são dois nomes que têm essa exposição de portfólio em qualidade, né? Uma qualidade de portfólio maior. Legal, muito bom. Maiara, então como é que isso se resumiu e se resume hoje, né, nos volumes de ofertas, né, de emissões, de títulos? Como é que está refletindo talvez um pouco também nos spreads? O que vocês estão olhando esse raio-x das emissões do setor imobiliário? Bom dia. Bom dia, Sgavi. Bom dia, Juan. A todos que estão por aqui. Vamos lá. É possível, então, investir no setor imobiliário de diversas formas, né? Tem gente que prefere até comprar o imóvel e depois alugar e vender via ações, como o Juan já bem trouxe aqui as preferências, e obviamente que a renda fixa também não fica de fora aí dessas possibilidades, né, de investimento. Então, o que a gente tem visto nessa produção, até puder colocar na tela, o segmento imobiliário ele é bastante representativo nas novas emissões. Até relembrando, né, que no ano passado a gente teve uma mudança regulatória nas emissões que restringiram, né, os possíveis emissores de CRAs e CRIs, né, CRIs, né, ou seja, que tem mais a ver aqui com o setor imobiliário. Então, de fato, os CRIs ficaram mais voltados a empresas efetivamente do ramo imobiliário, né? Antes, outras empresas até do ramo de varejo ou logístico costumavam conseguir acessar também o mercado de capitais via CRIs, e agora isso ficou mais focado
para empresas efetivamente do setor. Mesmo assim, em 2024, a gente fez uma apuração aqui, os CRIs representaram 13% do total de emissões, né? Ficou atrás aí apenas do setor de energia, que é bastante intensivo em capital, e a gente vê, né, aquelas captações de debêntures, né, para energia bastante alongadas, em volumes robustos ali, né, e logo na sequência a gente viu os CRIs, né, então isso mostra, né, essa representatividade do setor e essa recorrência de acesso ao mercado de capitais também. Até vale lembrar que recentemente também, aliás, desde a pandemia, né, o mercado de ações foi pouco representativo ali via IPOs, via follow-ons, né, para essas empresas. Então o mercado de renda fixa também compensou em parte, né, essa necessidade de capital das empresas do setor. E acho que esse ano, né, acho que o Juan vai concordar comigo, também não é um momento de uma janela super aberta para captações no mercado de ações. Tem uma coisa ou outra pontualmente, né, a gente teve aí nos últimos meses algumas do setor setor imobiliário, né, acessando, mas é algo mais pontual, né, não é algo, um movimento de mercado. Então, de fato, né, a gente vê bastante oferta pública do setor imobiliário, né? Inclusive tem algumas aí em andamento, e no mercado secundário também é possível, né, comprar esses papéis. Agora a questão é, né, qual escolher? Então, já que tem bastante opção, né, a gente tem poucas grandes empresas, né, do setor, então a gente trouxe um pouquinho para ilustrar, né, todo esse contexto que o Juan trouxe. Se a produção puder passar para o slide seguinte, a gente ilustra um pouquinho, né, de como as empresas estão posicionadas em termos de margem bruta versus a alavancagem. Vale destacar que a alavancagem aqui no setor de construção é diferente do que a gente está acostumado a ver, né, nas outras empresas. Então a gente não mede a dívida líquida sobre o EBITDA, né, e sim a dívida líquida em relação ao patrimônio líquido, por conta até de uma contabilização específica que essas empresas têm ali nas suas demonstrações financeiras, né, que é relativo ali a progressão da construção ali nos seus balanços, tá? Então, a gente vê, né, aqui principalmente trazendo baixa renda nesse primeiro slide aqui, as principais empresas do setor, né, que até o Juan comentou, tanto a Cury e a Direcional aqui do baixa renda, né, se posicionam com as maiores margens brutas e alavancagens bem controladas, né? No caso, a Cury até alavancagem negativa ali. Quando a gente fala que é alavancagem para fins de covenants, é porque normalmente os contratos, né, das emissões excluem uma parte da dívida nesse cálculo, que é a dívida atrelada ao SFH, né, o Sistema Financeiro de Financiamento da Habitação. Basicamente aquelas linhas subsidiadas, né, que tem a ver com o FGTS, que o Juan trouxe também. Então a alavancagem fica mais baixa, né, basicamente a ver com a dívida que tem com os bancos e mercado de capitais aqui, tá? Já na ponta ali de alavancagem maior, a gente tem Tenda e MRV, e a MRV com a menor margem, né? Agora, né, quando a gente olha esse panorama aqui, significa que, então eu vou comprar só uma empresa, eu vou comprar outra? Eu acho que não é bem assim. Na nossa visão aqui, acho que assim como tem ali produtos, né, diferentes para cada perfil de investidor, da mesma forma, né, tem aqui também várias opções para cada perfil, né? Então, por exemplo, empresas mais alavancadas, normalmente você pode ainda investir dependendo do seu perfil, mas dosar, por exemplo, entrar em operações que são mais estruturadas, que tem ali alguma garantia, que é bem comum, né, na parte de CRIs, e de repente dosar o prazo, né, também, um duration menor, então, né, porque normalmente você vai ter uma rentabilidade maior também, né, nesses papéis, né? Então tem como você traçar algumas estratégias para aproveitar oportunidades aqui em diversos papéis. E só para fechar essa parte de baixa renda, nos gráficos aqui da esquerda, né, acho que fica bem ilustrado tudo que o Juan trouxe em relação à maior previsibilidade desse segmento de baixa renda, né? Ou seja, a parte de lançamentos, né, as unidades lançadas casam bem ali com as unidades vendidas, né? Ou seja, algo que é mais previsível de fato. Coisa que a gente vê menos, né, na parte de empresas de média e alta renda. No slide seguinte, se a produção puder passar para a gente, já tem ali uma estratégia diferente entre a parte de lançamentos versus vendas, né? Ou seja, vendas de fato quando ele
diminui o seu estoque, né, que está ali no balanço, e começa a ter a entrada de caixa maior, né? Então aqui já tem uma estratégia maior, né? Existe uma disciplina financeira maior em relação ao cenário macro, a taxas de juros, né? Janelas de investimentos ali. Então isso que fica claro nesses dois slides. E quando a gente compara também da mesma forma, né, as empresas ali entre margem bruta e alavancagem, a gente vê também empresas no geral, né, empresas com uma alavancagem relativamente baixa, ou seja, até eu trouxe como exemplo a Cyrela, né? Então, mesmo num momento mais difícil macro, a gente vê que as empresas partem, né, de um balanço saudável, né, com margens acima ali na média, né, próxima a 30%, né, de margem bruta, e uma ou outra com alavancagem ali em torno de 25%, mas vale destacar que os covenants, né, ou seja, aquelas cláusulas que limitam uma alavancagem máxima, geralmente ficam em torno de 50% a 60%. Então a gente vê uma folga ainda em relação aos covenants na maioria das empresas, tá? Ou seja, não é algo que nos preocupa nesse momento e também abre oportunidade para aplicações também nesse segmento de média e alta renda, tá? E só para finalizar rapidinho, no slide seguinte, a gente trouxe alguns exemplos de shoppings também. Acho que mais para ilustrar, em primeiro lugar, o porte das empresas, né? Então, as empresas que mais acessam o mercado de renda fixa são a Allos, a Iguatemi e JHSF. JHSF tem um portfólio mais diversificado, né? Atua em outras frentes também, mas tem essa parte de shoppings que vem crescendo dentro do portfólio. Mas de longe, né, a gente vê a Allos com um porte maior em termos de ativos, né? A gente utiliza esse ABL, que é a área bruta alocável, né? Ou seja, o quanto que ele tem de ativos que podem ser rentabilizados via alocação. Então a Allos desponta ali como a maior, seguida da Iguatemi, e a JHSF com um portfólio um pouco menor, né? Mais crescente gradualmente aí ao longo dos trimestres, tá? A mais alavancada aqui seria, aqui a gente já usa a dívida líquida sobre EBITDA, tá? Então a JHSF um pouco mais alavancada, a gente vê a companhia fazendo alguns movimentos aí de estratégia de portfólio, né? Que a gente espera que continue. Iguatemi e Allos com margens maiores ali, bem acima dos 70%, né? Mais próximo dos 73%, 75%, e uma alavancagem menor. Tá? Ou seja, também ativos, né, esses dois principalmente, que a gente considera high grade, e a JHSF, ela não tem rating público, né, mas também é um mid-grade em termos de qualidade de crédito, a gente consideraria um mid-grade ali, digamos assim, com uma rentabilidade, obviamente, um pouco maior também que as demais, tá? Acho que esse é o panorama aqui para vocês do setor imobiliário na renda fixa.